Fala, meu amigo, beleza? Aqui é o RDV e você tá no Novapolis, então bora deixar o like, compartilha, comente aí e vamos repercutir aqui o que aconteceu na derrota do Bessias, né? Então o Bessias, esse boy da Dilma lá, que queria levar o papel, usa os papel, Lula, usa o papel quando aparecer tal. Então, aí agora já aceitou a derrota aqui, né? O backlash aqui, então, é o Messias chorando aqui, né? Então tá aqui, indignado, o Messias diz que aliados que a derrota ao STF foi golpe de Moraes e Alcolumbre, a ala do governo entra em um modo de guerra. Nossa, tu me guerra! Ai, não posso mentir, minha faca! Meu Deus, tu me guerra agora. Não sabe nem o que faz, né? A gente vai ver mais adiante aqui que a transferência de poder já foi iniciada, né? Tem até o livro do Príncipe de Maquiavel, né? Que ele fala assim, você pode governar pelo amor ou pelo medo. O amor é muito difícil, que você tem que ficar adulando todo mundo ao tempo, o tempo todo. O medo não. Você impõe, acabou. As pessoas vão te obedecer pelo medo. Emocionalmente, governar pelo amor é mais vanglorioso, assim, mas o que tende é pelo medo, né? Então, o governo federal, o Estado, né, é uma máfia, né, organizada, e ela tenta coagir as pessoas a fazendo o que ela quer com ameaça, né? Então, assim, declara os seus ganhos, a gente tá monitorando o Pix, declara os seus bitcoins, que a gente tá monitorando a blockchain. Então você vê assim que são táticas, né? E o governo não destoa disso, né? Então eles falam assim, faz o que eu tô fazendo, faz o que eu tô mandando, que eu vou liberar a verbinha, faz o que eu tô mandando, que eu vou te liberar um ministério. Isso vai acontecendo. Então, o poder do Estado é pelo medo, basicamente. Ninguém vai pegar 50% do salário ou mais, né? O pessoal fez o cálculo lá, deu mais de 50%, né? Coitado do Tiradentes, que morreu por causa de 20%, né? Antes tivesse deixado 20% lá, a gente tava feliz até hoje. Hoje deu os cálculos, dá mais de 50%. Então ninguém tira 50% do bolso aqui, entrega pelo Estado e fala assim, nossa, eu amo, né? Só aqueles esquerdistas mentais, né? Então aqueles lá também não conta, né? O medo tem que imperar de alguma forma, né? A coerção é a arma do Estado, né? Tem a frase da Margaret Thatcher que ela fala assim que quando uma moça precisa afirmar que ela é uma dama, quer dizer que ela não é uma dama. Quem tá no poder precisa falar que tá no poder. Quando o general manda assim e o pessoal obedece lá no exército, ele precisa falar assim, gente, eu sou general, me obedeça. Não, ele manda, o pessoal já obedece, não é verdade? Então se a pessoa fala que eles estão em guerra, que eles estão falando assim, gente, a gente tá no poder ainda. Se eles estivessem realmente no poder, eles precisariam falar que tava em guerra, que não for obedecido o que ele foi dito, aí já para assim que a transferência de poder já foi feita, né? Vamos ver aqui mais uma notícia aqui. Vamos ver aqui o comentário da Malu Gaspar aqui, né? A ação do Jorge Messias para o Supremo produziu uma aliança que até outro dia seria impensável entre Flávio Bolsonaro e Alexandre de Moraes, que se juntaram ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para derrubar o Messias. Quem acompanha essa novela sabe que Alcolumbre nunca quis o Messias e se sentiu traído quando o Lula decidiu não indicar o seu preferido, que era o Rodrigo Pacheco. Além disso, Alcolumbre é safo, já percebeu que as chances de vitória do Flávio na eleição estão aumentando, então decidiu juntar o útil ao agradável e faturar politicamente com a própria vingança. Já o Flávio Bolsonaro sabe que o Supremo vai ser o grande tema da eleição e aproveitou para demonstrar força não só contra o Lula, mas também contra o próprio STF, onde muita gente ainda não entendeu. O que dá pra ver com a palavra dela até aqui, que ela não tá sabendo o que tá acontecendo. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? O Lula tinha tanto poder, o Lula era pra decidir, o Lula é o painho. Agora tá fazendo coligação, Flávio e Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu, o Alcolumbre não gosta do Messias, queria o Alcolumbre, queria o Pacheco. Meu Deus, o que tá acontecendo? Então, essa é a análise do pessoal aí. Ela é a garota de recado, né? Ela pega aquelas notícias lá vazadas de pessoas que têm interesse e publica, e ela tem imunidade jornalística para isso, então usa o útil ao agradável, né? Eleva o seu passe, né? Com contatos tão preciosos assim, fontes preciosas, a pessoa acaba sendo uma pessoa requisitada nessa área, né? Então, mas se dá para ver que a declaração dela não sabe o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é bem simples. O Lula perdeu o poder. As pesquisas já estão apontando. Existem pesquisas que não são publicadas e essas pesquisas já estão na mão desse pessoal e os políticos já sabem que o Lula não tem chance.
Então já tá fazendo a aliança agora com o governo futuro, já tá fazendo o meio de campo com o Flávio Bolsonaro, que sabe o que vai assumir. Vamos ver que a noite. A CNN já fala aqui, o Flávio não descarta Pacheco e diz que tem vários nomes para indicar o STF. Pré-candidato à presidência da República afirmou que o importante é a competência e a viabilidade de aprovado no Senado Federal. Ora, o cara é pré-candidato à presidência e já estão conversando com ele sobre indicação do STF. Você não acha isso estranho? Parece meio estranho para mim, não é? Se eu fosse candidato a presidência, alguém ia vir conversar comigo sobre o Alcolumbre, só se eu tivesse uma grande chance, não é verdade? Então, o poder já está sendo transferido, o PT já acabou aqui, né? Então, torcemos, né? E vamos ver aquela urna, né? Então, vamos ver aqui mais um comentário do como que a bússola da política está mudando. Aqui o senador IPVA. Que o STF tem que também fazer autocríticas. Ontem foi utilizado muito, você acompanhou a sabatina, o termo autocontenção. Está mais do que na hora de voltarmos a debater uma reforma do judiciário. Mas eu também sou o primeiro a dizer que existe a prerrogativa do impeachment de ministros e essa prerrogativa é una e exclusiva do Senado. E ocorrendo desvio de conduta, é óbvio que o Senado, sempre que for provocado, diante de desvio de conduta, deve atuar. Senador. Então aí o senador PVA, né, do PSOL, agora acho que é do PT, não sei porque é do PT, já passou pro PT também, né, então nem o senador PVA tá aturando mais o STF e já sentiu a guinada da bússola e já tá apontando para lá, assim, ó, agora que dá voto é falar do STF, né? A transferência do poder já tá caminhando, como eu disse, e vamos ver aqui mais uma notícia aqui. Se é que ela existe mesmo na cabeça do presidente, ela padece de 2 males. O primeiro é o cinismo. Teve 3 oportunidades neste mandato para indicar uma mulher, e uma mulher negra. E havia demanda do seu eleitorado para que ele fizesse isso. Havia uma clara necessidade de fazer isso, uma vez que uma das 2 únicas mulheres do Supremo, que era a ministra Rosa Weber, se aposentou, e ele deu de ombros para isso, fez pouco dessa... O Lula nunca mais acho que nunca mais vai indicar nenhuma pessoa negra para o STF, né? Depois do Joaquim Barbosa, acho que ele ficou traumatizado, coitado. A esquerda gosta de acusar a direita de racista, outras coisas. Você vê assim que exatamente eles falam que são identitários, que eles não sei o quê. Só colocou homem branco no STF. O Lula só colocou homem branco no STF. Então, essa aí é o identitarismo da esquerda, né? Só quando beneficia, né? Para empurrar goela abaixo, sinalizar a virtude, eles estão à disposição. Agora, na hora do vamos ver aqui, vamos colocar aqui o ministro aqui. Não tem coragem. Essa demanda, não estava nem aí. Dizia que ia mandar um dele e que não tem essa, não sei o quê e tal. Aí, diante de uma derrota... Só indicou apadrinhado, alinhado com ele. Mandou o advogado dele que tentou tirar ele da Lava Jato, mandou o Dino e tentou mandar o Messias, né? Então... só com padre. Dessa natureza e com áreas de humilhação, aí ele pega e tira a cartada da mulher negra do bolso. Eu acho isso um desrespeito à causa feminista e à causa da igualdade de gênero na política e no judiciário. E isso é fazer piada com a cara das mulheres, na verdade. E a coisa da ingenuidade vem em seguida, porque achar que isso pode fazer com que uma aliança entre Davi Alcolumbre, Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro se sensibilize é não entender o quanto já se avançou em termos de querer deixar o governo no cercadinho. Se o Lula indicar uma mulher negra nessa situação tão adversa, ou seja, submeter mais uma pessoa a esse circo que virou o Congresso, essa mulher negra vai ficar lá, com a indicação, dormitando nos caninhos do Senado, até depois da eleição. Ou seja... E outra coisa, né? Vai ficar depois da eleição. Se o Lula ganhar, né? Então ele vai ficar com essa indicação no bolso, né? Porque ele precisa... Se ele colocar agora, não vai ser votado o ministro do STF até a eleição acontecer. Então ele vai segurar essa indicação e depois que acontecer a eleição, se ele não der um golpe, né? Que ele vai, com certeza, ele vai perder. Se ele não der um golpe, ele vai tentar embolsar essa indicação, né? Que poderá ficar, no final das contas, vai ficar pro Flávio, né? Não vai fazer nada de benefício à causa feminista. Esse trem, a meu ver, já passou.
não vejo possibilidade do Lula indicar alguém, mulher, homem, negro ou branco, que passe nesse momento no Senado. A coisa é tão séria e tão grave a ponto do senador Rodrigo Pacheco ter dito, não, obrigada, não me indique, que é um nome que esse claramente passaria. E o cara não quer saber. Bruno Dantas, se você fala com ele, talvez agora sobre pra você, por ser ali uma possibilidade de composição, ele fala, não, tchau, pra mim a minha vida já andou, já foi pra outro lado, é uma sinuca de bico. Colocar uma mulher negra numa sinuca de bico dessa, depois de ter feito pouco da reivindicação legítima. Vamos ver aqui a próxima notícia aqui, vamos ver aqui. Aqui é a Soraya Tronic aqui. Agora ela perdeu a oportunidade lá do PT, viu que o PT tá afundando. O que está se apegando agora é no STF. O STF tem que consolidar o golpe aqui, tomar tudo. O STF tem que governar agora. Muito, e eu não estou sendo exagerada, e eu acho que toda cautela vale a pena, tá? Mesmo que qualquer um possa achar que eu esteja, assim, sabe, viajando numa teoria da conspiração. Nós estamos a ponto de sofrer uma tentativa de golpe, ou um golpe parlamentar, que vai começar por destruir o Supremo Tribunal Federal. E ontem, na sabatina, eu externei o que eu havia dito uma vez apenas, mas que Bolsonaro disse para mim dentro da sala presidencial, e hoje eu falo mesmo, com todas as letras. Fala mesmo porque já traiu, agora vai ter que dobrar a aposta sempre, né? Ele falou, nós iremos fazer uma reforma que iremos aumentar o número de ministros do STF para 17. E nós teremos maioria, nós vamos comandar este país para sempre. Nossa! Ele me falou isso. Então... Nossa, quais são as provas? Qual que é a fonte? Arial 12. Essa aí não vai se eleger para mais nada nesse Brasil. Aqui, cara, isso aqui não tem... não é muito no foco, não. Aqui é um pouco, mas toda vez que alguém dá uma resposta atravessada para a Globo, eu coloco aqui. Meu Deus do céu. Que cairia bem aguardar as eleições. Mas o presidente Lula, conversando com aliados, já disse que faz questão de manter essa indicação. Eu lhe pergunto, se ele optar pela indicação de uma mulher, o senhor acha que o Senado vai avaliar essa possibilidade? Liliane, bom dia. A discricionalidade... Tá discutindo negócio de mulher até agora, bicho. Eles querem que passe alguma coisa, o Lula passe alguma coisa. Mas o Lula já assinou a derrota lá, já tá chorando com o Messias. O Lula liberou verba de 12 bilhões lá pros senadores. Os senadores não votaram junto com o governo. Não adianta, não vai passar mais sinal, não vai sinalizar mais nada de poder, acabou. A condição de fazer a indicação é do presidente da República, inclusive independente do gênero. Eu espero que, se ocorrer essa indicação, ele leve em consideração a questão do currículo, do notório saber e do distanciamento necessário da questão política para que nós tenhamos magistrados isentos, imparcialidade. A grande cobrança que se faz hoje é o Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, acredito que o Congresso, quando se debruça sobre o currículo de um indicado, deve levar sempre em consideração de que forma esse indicado vai se comportar caso tenha a sua indicação homologada pelo plenário do Senado da República. As duas últimas indicações do presidente foram muito ruins, que hoje estão exercendo o mandato como ministro do Supremo Tribunal Federal. O primeiro foi o seu advogado particular, Então, nada contra o ministro Zanin, acho até que é um grande jurista, Mas o fato de ser um advogado particular do presidente, descaracteriza a necessária imparcialidade. O segundo foi alguém que tem no seu currículo uma militância política clara e a maneira como ele tem se comportado no Supremo Tribunal Federal tem, na verdade, contribuído para esta situação de beligerância e de instabilidade de relação entre os poderes. Então, a minha preocupação maior, eu acho, da grande maioria do Senado da República é o perfil. Como eu disse, a discricionalidade é do presidente, mas cabe também ao presidente do Senado marcar essa oitiva. Vamos aguardar. Primeiro é isso, o senhor falou que dá muita proximidade entre Jorge Messias e o presidente... Aí falou agora a Lília Leitão, a terrorista que foi presa, foi exilada, voltou aqui como a especialista de tudo, especialista de economia, tipo, inflação é cara, a inflação aumentou, o preço do feijão tá caro, veja como isso é bom. Vamos ver o que ela fala aqui. Lula, de fato, existe. É a mesma proximidade que havia entre André Mendonça e Jair Bolsonaro. Eu queria saber o que o senhor acha dessa proximidade do governo anterior, que eu não me lembro do senhor ter criticado. Uma outra questão, o senhor disse que o próprio... Mas o Bolsonaro fez, o Bolsonaro aconteceu. Ai, meu Deus. O próximo presidente, a próxima pessoa eleita, vai ter legitimidade. O presidente Lula está no exercício do seu mandato, portanto, tem legitimidade. O senhor acha que ele não tem legitimidade para fazer uma nova proposta agora de nome, respeitando a prerrogativa do Senado, que rejeitou o nome que ele apresentou? Bom, colocando na perspectiva, eu acredito, Miriam, que há uma diferença fulcral, fundamental, entre o Jorge Messias e o André Mendonça. O André, e eu sou testemunha disso, conheceu o presidente Bolsonaro no exercício da sua função como advogado-geral da União. O Messias é alguém que tem um histórico e uma afinidade, uma convergência com o PT, pelo menos há mais de 10 anos. Então, é reconhecido como alguém que é um quadro do partido, apesar de não ser... É totalmente diferente, né? O Messias...
conheceu lá desde criança, lá de bebezinho, lá já tava envolvido lá com o petismo, né? Brincadeira, né? Não era isso não, mas a cartinha lá, a cartinha do Bessias lá, aquelas declarações dele lá, com certeza ele ia mexer ia afetar o legislativo até o PT ser o único partido aqui do Brasil, né? Aqui tem um podcast aqui desse cara que eu não sei quem é e uns participantes, né? Mas o interessante que a frase do rapaz aqui. Dele e pergunte a ele. Eu já chamei, torço pra que venha mesmo. E ele virá. E ele tá se saindo muito habilidoso e tá sendo elogiado nos 4 cantos do país por isso. Porque se você observar nos Estados Unidos, a gente teve diversas semelhanças com o nosso processo eleitoral. A gente teve 8 de janeiro, eles tiveram 6 de janeiro. Tiveram interferências na questão do processo eleitoral aqui e lá também. Lembrando que o 6 de janeiro lá foi uma coisa espontânea. O Trump falou para ninguém fazer manifestação, o pessoal foi lá. E no 8 de janeiro, o petismo percebeu que poderia capitalizar politicamente com esse atentado, né? Atentado à democracia, tal, não sei o quê. Atentado sem tanque, sem exército, sem um líder, né? O que diz que o Bolsonaro estava liderando. Esperou encerrar o governo dele, transferiu todos os generais que o Lula indicou e depois tentou fazer o golpe EAD, né? Enfim, meu Jesus Cristo. Eu gosto muito do espírito combativo do Jair Messias Bolsonaro, mas o Flávio Bolsonaro, assim, tá se demonstrando um pós-estabilidade, uma pessoa bem madura, né? Então esse aspecto aí me agrada também, né? Mesmo gostando mais do Bolsonaro pai. Tanto é que tá saindo as coisas agora. O Bolsonaro foi censurado, o Trump também. O Bolsonaro foi perseguido, o Trump também. O Bolsonaro que ia dar anistia, o Trump também. Como foi que Trump conseguiu vencer as eleições lá agora? Fazendo composição, fazendo coalizão. O chamado Big to Rig, grande demais para poder fraudar. Ele trouxe tanta gente pra situação que é impossível fraudar daquele jeito. Tanto é que hoje Bob Kennedy é secretário de Estado. Pois é isso que ele tá fazendo. Igual a questão do Alcolumbre lá, ele não descartou não. O Alcolumbre tá doido pra ir no STF. Ele não se elege em mais nada aqui em Minas Gerais. Então, o que você acha? Você acha que ele fala assim, não, quero o STF não, vou tentar continuar minha carreira política lá, porque eu tô muito bem nas eleições. É lógico que não, lógico que se alguém oferecer assim, vai pro STF, ele vai aceitar na cara. Só que o Flávio Bolsonaro fala assim, não, tem uns nomes aí, a gente vai avaliar, tá lá, vai me apoiar? Não, então eu posso avaliar esse nome aí também, mas tem vários outros nomes aí no jogo aí, quem me apoia mais vai ganhar a indicação, né? Que eu acho que deva ser algum nome do Pacheco, porque que cara é muito babaca. Então Flávio Bolsonaro está fazendo a mesma coisa que nem Bukele fez em El Salvador. Porque todo mundo fala, por que Bolsonaro não fez o que Bukele fez? Porque Bukele tinha Congresso. Bolsonaro não tinha Congresso, só tinha 20 deputados com ele. Um monte de traíra que se elegeu na aba dele, que nem Daiane Pimentel lá da Bahia, teve 100 e poucos mil votos para deputada federal, se elegeu. A Peppa Pig, a Soraya Tronic, a Tebet, então aquela galera, o Frota, vixe, agora tem a Camina do Sul lá também, que eu não sei, eu esqueci o nome dela agora aqui. Aquela lá também já tá botando as asinhas pra fora, né? O pessoal até agora não tá entendendo a janela de Overton movendo. Não tem jeito, não tem volta mais. Agora é só ir para os extremos. E quem quiser fazer coalizão com a oposição de verdade, vai ter que aceitar o Bolsonaro, que é o único nome que tem. Com 3 meses de governo, rompeu naquela situação do PSL, e até um dia desse estava mamando 20 mil reais na Embratu, chefiada por Marcelo Freixo e nomeada por Lula, e ainda se diz conservador até hoje. Então eu acredito que Flávio Bolsonaro ele está no caminho certo, tem que fazer isso agora. O momento, infelizmente, é disso. Eu concordo com você. O que você está falando é legítimo, certo? A gente tem que ter ética, tem que ter princípios, mas a gente tem que entrar um pouco no que a dele disse, velho. A gente não pode criar um cenário utópico. A gente tem que lutar com o que a gente tem à disposição, com os meios à disposição. Se infelizmente vai ser apertar a mão naquele vagabundinho ali naquele momento, é o exemplo que a deputada mais bolsonarista de Santa Catarina, Bolsonaro, disse aqui. Quando o investigador, ele quer pegar um cara grandão, vai ter que pegar ali um informante, um carinha que é mais baixo, que tá no bolo, talvez um usuário, entendeu? Pra poder chegar no grande. Então, infelizmente, vou ter que admitir que numa situação dessa do investigador de polícia civil, ele quebra princípios éticos ali para poder chegar num fim maior. Bem, pessoal, aí é isso aí. Então, o backlash aí do pós-Bessias aí tá nessa confusão aí. Ninguém sabe o que tá acontecendo, tá todo mundo desesperado. O que tá acontecendo, O bolsonarismo não morreu, mas a gente condenou todo mundo. O bolsonarismo agora é crime e o Bolsonaro tá crescendo e já tá fazendo coligação sem mesmo ser candidato, né? O pré-candidato agora. E já tá definindo qual que vai ser os futuros nomes do STF. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like aí, curta, compartilha e comente aí também. Obrigado.